Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa 7ª aula do curso de Análise Combinatória. Nesta aula vamos ver os lemas de Kaplanski. Então vamos começar com esse exemplo que pode ser resolvido apenas com combinações simples. Mas a solução dele já vai mostrar como deduzir a fórmula para o primeiro lema de Kaplanski. Então o exemplo diz o seguinte: de quantas maneiras podemos formar um subconjunto com 4 elementos do conjunto A definido como o conjunto das letras A, B, C, D, E, F, G e H, de modo que não possuam duas letras que ocupem posições consecutivas no alfabeto. Ou seja, não pode aparecer, por exemplo, A e B. Isso aqui não está permitido na configuração solicitada na questão, porque A e B são consecutivos no alfabeto. Então, uma configuração que é permitida, por exemplo, é a seguinte: A, C, E, G. Essa configuração ela é permitida porque tem 4 elementos esse subconjunto e letras consecutivas do alfabeto não aparecem aqui. Então, para resolver esse problema, vamos reescrever esses conjuntos aqui, esses subconjuntos, de uma forma alternativa. Então, por exemplo aqui, ó, esse elemento A está presente, então aqui eu venho e coloco um mais. O elemento B não está presente nele, eu vou botar um menos aqui no lugar dele. O C está presente, fica mais. O D não está, fica menos. O E está, fica mais. O F não está, fica menos. O G aqui fica mais e o H menos. Então a gente está representando esse subconjunto aqui dessa forma. Aparece mais quando o elemento está presente. Então vou mostrar um exemplo aqui onde tem 2 elementos consecutivos do alfabeto aparecendo. Então esse subconjunto ele é representado dessa forma aqui, ó. Mais, menos, mais, menos, menos, mais e menos. Então note que essa representação, existe uma objeção entre esse tipo de representação e esses subconjuntos. E todos os subconjuntos aqui, qualquer um subconjunto desse conjunto pode ser representado dessa maneira. E uma configuração de 4 mais e 4 menos, permutados aqui, representam um subconjunto desse conjunto aqui. Então veja, no problema pede que a gente encontre o número de subconjuntos que não aparecem duas letras consecutivas do alfabeto. Então note o seguinte, que quando a gente tem isso daqui, essa configuração solicitada, a gente não tem 2 sinais de mais consecutivos, que é o exemplo desse caso aqui. Quando a gente tem duas letras do alfabeto aparecendo, 2 letras consecutivas do alfabeto aparecendo no subconjunto, vai aparecer 2 sinais de mais consecutivos. Então a gente pode interpretar esse problema como encontrar o número dessas permutações aqui, ó, com repetição, só que não tem 2 sinais de mais consecutivos. A gente pode fazer então o seguinte esquema: a gente coloca 4 sinais de menos e entre os espaços aqui, ó, vou colocar 5 espaços, porque pode ter um antes e um depois. Desses 5 espaços aqui que estão representados por circunferências, eu tenho que escolher 4 para colocar o sinal de mais. Os de menos já estão fixados. Se eu colocar um mais aqui, é porque o A aparece. Se eu pulo essa casa aqui e coloco um mais aqui, porque o A não aparece e o primeiro elemento é o B. Então não tem muito mais o que fazer aqui, ó. Os sinais de menos já estão fixados, os demais são 4, e eu tenho 5 opções de escolha aqui para usar ele, para colocar os sinais de mais. Então o número total de soluções é a combinação de 5, 4 a 4, que dá 5. Então essa é a resposta para esse exemplo. Então chegamos agora no primeiro teorema, que é o primeiro lema de Kaplanski. E ele diz que o número de p subconjuntos do conjunto de n elementos, nas quais não há números consecutivos aparecendo, é justamente denotado por k de np, que vai ser a combinação de n menos p mais 1, p a p. Então, para mostrar esse resultado, vamos fazer um raciocínio semelhante ao exemplo anterior. Então, desejamos formar subconjuntos formados por p elementos não consecutivos, e esses elementos são representados pelo símbolo mais.
Assim teremos n-p elementos que serão apresentados com o símbolo menos. Então aqui, ó, esse total aqui de símbolos menos é n-p. E eles representam os números que não estão no subconjunto. Então, ó, se o total aqui de sinais menos é n-p, o total de espaços para colocar o sinal mais é n-p mais 1. Então, o total aqui, ó, de espaços para colocar o sinal mais é n-p mais 1. Ó, então, temos n-p mais 1 locais para colocar os sinais de mais e um total de p sinais de mais para usar aqui. Então, o número total de soluções disso é a combinação de n-p mais 1, p a p. E isso daqui é exatamente o que diz o teorema, que o número total de p subconjuntos, que é chamado de KNP, é isso aqui, combinação de n-p mais 1, p a p. Então, vamos para o exemplo 2, que é um exemplo que a gente pode usar esse lema de Kaplanski. E ele diz o seguinte: um exame vestibular se constitui de 10 provas distintas, 3 das quais da área de matemática. Determine de quantas formas é possível programar a sequência de 10 provas, de maneira que 2 provas da área de matemática não se sucedam. Então temos 3 provas de matemática e 7 provas de outras disciplinas. Então vamos chamar essas provas de P1, P2, até P7. Então vamos organizar aqui da seguinte forma. Vou colocar um espaço aqui, P1, um espaço P2, um espaço P3, até P7, e um espaço aqui no final. Então o total de lugares disponíveis para a gente colocar as provas de matemática são 8. Então o número total de soluções de escolha, né, para a gente escolher onde vai aparecer as provas de matemática, é justamente Kaplanski de 10, 3 a 3, que é a combinação de 8, 3 a 3. Mas isso ainda não resolve o problema, porque a ordem das provas aqui, P1 até P7, pode variar, né? O número total de formas de ordenar essas provas é a permutação de 7. Então temos fatorial de 7 de formas de ordenar essas provas de P1 até P7. As provas de matemática não são iguais, elas podem ser ordenadas de permutação de 3 formas, ou seja, 3 fatorial formas. E dado isso daqui, a gente ainda tem que multiplicar por K de 10, 3 a 3. Então essa aqui é a resposta do nosso problema. Então vamos agora usar o computador para calcular isso para a gente. Então o número aqui de soluções é 1.693.440. Então vamos agora para o segundo lema de Kaplanski. A ideia é semelhante, só que os elementos estão organizados em um círculo. Veja só. O número de p subconjuntos de 1 até n que não possuem números consecutivos, considerando 1 em n consecutivo, então nessa parte aqui de 1 em n ser consecutivo, é semelhante a eles estarem organizados de forma circular. Então ele diz que isso é chamado de KC de NP, que é igual a n sobre n menos p, que multiplica a combinação de n menos p, p a p. Então para mostrar esse resultado a gente vai separar em 2 casos. Então, no primeiro caso, a gente vai colocar o elemento 1 lá. O elemento 1 aparece. Então, veja, se o 1 está lá presente, nem o 2, nem o n está. Porque o n e 1 são consecutivos. Então, a gente tem que escolher aqui agora os outros elementos. Então, de quantas formas a gente pode escolher aqui, ó, p-1, né, porque o 1 já está escolhido. Então, p-1 elementos dentre n-3. Porque nem o 1, nem o 2, nem o n está presente. Então o número de soluções disso é K de n-3, p-1, que é a combinação de n-p-1, p-1, que é n-p-1 fatorial sobre n-2p fatorial,
que multiplica P menos 1 fatorial. Então esse foi o primeiro caso. Vamos para o segundo caso agora. Então no segundo caso a gente vai dizer que o 1 não está presente. Então como só tem essas duas possibilidades para os P subconjuntos, o 1 está presente ou o 1 não está presente, então isso cobre todos os casos. Basta esses dois. Então se 1 não pertence, a gente tem que escolher agora os elementos entre essas opções aqui. de 2 até n. E o número total de opções para a gente escolher os P subconjuntos aqui vai ser K de n-1, que a gente só tirou um elemento aqui, tomados P a P. Que isso é a combinação de n menos P, P a P, que é n menos P fatorial sobre n menos 2P fatorial vezes P fatorial. Então, como são dois casos, a gente tem que somar agora as duas possibilidades. E isso daí vai ser a resposta do nosso, o que diz o resultado. Então, Kc de np é isso aqui já, né? Certo? Já vai ser isso aqui. Quando a gente fizer essa soma, o resultado vai ser esse aqui. Então, temos umas contas para fazer agora. Então, observe que a gente tem n menos 2p em comum, então isso já aparece aqui. Aqui a gente tem n menos 1 fatorial e aqui a gente tem, p menos 1 fatorial e aqui p fatorial. Então, eu posso multiplicar e dividir por p aqui, porque aqui vai ficar agora com p fatorial. Então, aqui eu tenho p fatorial também. E basta eu somar agora isso. Então aqui a gente tem n menos p menos 1 fatorial e aqui tem n menos p. Opa, aqui é um mais, certo? Então veja, se eu reescrever isso aqui como n menos p menos 1 fatorial vezes n menos p, vai ficar mais interessante, porque eu vou ter esse elemento aparecendo duas vezes. Então vamos fazer isso. Vou apagar aqui. Botar menos 1. Fatorial que multiplica n menos p. Então, não mudou nada, só a forma de escrever. Então aqui a gente pode colocar em evidência agora esse n menos p menos 1. Fatorial, né? Não pode esquecer disso. E aqui, ó, a gente tem p que multiplica isso. Tem que somar com isso agora, então vai ficar mais n menos p. Então cancelo o p aqui. E aqui a gente vai ficar só repetir. Então vou criar uma página nova e vou tentar copiar isso aqui. Vamos ver se vai dar certo. Pronto, funcionou. Então aqui eu vou multiplicar por n menos p em cima e embaixo. E ver o que vai acontecer. Aqui eu repeti. E aqui eu tenho que multiplicar por n. Então veja só, aqui eu tenho n menos p e aqui n menos p menos 1 fatorial. Então se eu juntar aqui eu vou ficar com n menos p fatorial. Vamos reescrever aqui. Isso aqui multiplica n. Aqui eu tenho n menos 2p fatorial vezes p fatorial. Aqui era para ter fatorial, eu tinha esquecido. E aqui eu vou colocar o n menos p daqui, ó, dessa parte aqui. Então esse aqui é um produto. Então observe que isso daqui, vou até mudar a cor, é igual a combinação de n menos p, p a p, né? Que aqui é o que? N menos p fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p menos p. Então fica n menos 2p fatorial. E aqui eu multiplico por n sobre n menos p. E era exatamente isso que eu queria mostrar. Vou até voltar aqui para a gente verificar. Ó, exatamente isso. Então vamos resolver aqui um problema que usa o segundo lema de Kaplanski. E o problema diz o seguinte: Débora deseja correr 3 vezes por semana durante esse bimestre. De quantas formas ela poderá escolher os dias da corrida se Débora não deseja correr em dias consecutivos? Então a gente pode pensar aqui de forma circular, porque
sábado, domingo, segunda são dias consecutivos. Ela não quer correr domingo e segunda, nem sábado e domingo. Então o número total de formas de escolher esses dias, que é a solução desse problema, é exatamente o KC de 7, 3. Porque de 7 dias da semana ela quer 3, de forma que não tenha 2 consecutivos. Isso daqui é exatamente 7 sobre 7 menos 3 vezes a combinação de 7 menos 3, 3 a 3. Isso dá 7 sobre 4, que multiplica a combinação de 4, 3 a 3. Então isso é 7 sobre 4, que multiplica 4. Corto 4, dá 7. 7 é o número total de formas de escolher isso. Então a parte matemática a gente acabou aqui, e eu vou usar o Sage agora para mostrar para vocês uma coisa interessante. Nessa parte extra aqui, eu vou mostrar como exibir os p-conjuntos de Kaplanski. Então aqui eu defini uma função chamada Kaplanski de NP, que ele não me diz o número de soluções, ele me diz exatamente quais são as soluções. Então para um conjunto com 8 elementos, digamos de 1 até 8, eu quero selecionar todos os 4 subconjuntos que não tenham 2 números consecutivos. Então aqui estão as respostas. E eu poderia trocar, eu fiz essa outra função aqui de forma que eu possa escolher palavras ou letras. Então isso daqui é exatamente as soluções do nosso primeiro exemplo. Eu coloquei as letras de A até H e eu quero os subconjuntos com 4 elementos satisfazendo o que pede o lema de Kaplanski, que não tenha 2 letras consecutivas. A gente mostrou que o número total de soluções é 5 e executando aqui a gente encontra todas as soluções. A, C, E, G, A, C, E, H e por aí vai. Também implementei para o caso circular. Então vamos resolver esse problema que a gente acabou de resolver de Débora. Débora deseja correr 3 vezes por semana durante esse bimestre. Quais são, não quantas são, agora eu troquei. Quais são as formas que ela poderá escolher os dias da corrida, se Débora não deseja correr em dias consecutivos? Então eu vou até limpar aqui para a gente fazer esse cálculo. Então o Kaplanski aqui, circular, e eu coloquei os dias da semana, domingo, segunda até sábado, eu quero eles 3 a 3. Quando eu executo isso, ele me dá aqui as respostas. Então pode ser domingo, terça e quinta, domingo, terça e sexta, domingo, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sábado, segunda, quinta e sábado, e por último, terça, quinta e sábado. Aqui estão todas as 7 soluções.